Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios, podcaster aqui na Climatempo. Antes da gente começar esse episódio desta semana, quero lembrar você sobre os destaques do agro que viraram notícia no site agroclima.climatempo.com.br. Então acesse agora o site agroclima.climatempo.com.br para você descobrir lá todas as notícias referentes ao agro e do mercado. O bate-papo desse podcast de hoje é sobre as projeções do clima para a safra 23-24, El Niño e uma possível influência da Laninha para o cultivo de inverno. Será que teremos Laninha de novo? De volta ao podcast AgroTalk para tirar nossas dúvidas, a meteorologista Nadiara Pereira, que esteve recentemente no Show Rural Copavel, ministrando uma palestra para muitos produtores que estavam apreensivos diante dos impactos já observados do clima nesta safra. Então, vamos tirar aqui as nossas dúvidas com a Nadiara, que está aqui de volta. Seja bem-vinda, Nadiara. Olá, Ângela. Olá a todos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você, compartilhando informações aí das tendências climáticas e os impactos que isso pode acarretar, né, no agro. Nadiara, recentemente, saiu a notícia aqui no site da Climatempo sobre as condições do El Niño, desse El Niño forte, mas que agora começa a ter uma tendência de enfraquecimento. Eu queria que você falasse um pouco para nós se a gente já está perto desse fim de El Niño, o que a gente pode esperar do tempo para os próximos meses com a influência deste fenômeno. Olha, Ângela, as tendências aí de previsão oceânica começam a reforçar cada vez mais, sim, uma grande mudança de padrão prevista aí para os próximos meses. Mas vale chamar a atenção que ainda estamos, sim, com o El Niño em vigência, um El Niño de forte intensidade, um El Niño ainda bem estabelecido. Então, ele segue ainda tendo suas influências, pelo menos até o início do outono. Esse El Niño impactou muito a distribuição de chuvas e temperaturas aqui sobre o Brasil, especialmente na primavera. Desde a virada do ano, tivemos uma mudança de padrão na distribuição da chuva sobre o Brasil, voltou a chover mais na metade norte, a chuva reduziu um pouco no centro-sul, mas isso é mais devido aos efeitos do Oceano Atlântico, de outras oscilações, do que em relação ao enfraquecimento do El Niño. Muita gente já está perguntando se o El Niño chegou ao fim, se já estamos em Laninha, porque há essa projeção futura e porque as condições de tempo começaram a mudar um pouco aqui no Brasil, mas ainda não está associado a mudanças no Oceano Pacífico, onde o El Niño está em vigência. Essa mudança na distribuição de chuvas, esse alívio na metade norte do Brasil, onde a gente teve uma maior regularidade das chuvas desde a virada do ano e também o calor diminuiu um pouco, é mais associado ao Oceano Atlântico, que está bem aquecido na costa do Nordeste, costa do Espírito Santo, e isso tem intensificado os sistemas meteorológicos que chegam até essas áreas, e isso tem favorecido a organização da umidade sobre a metade norte do Brasil. Agora, voltando para o El Niño, temos ainda um El Niño bem estabelecido. Esse El Niño ele chegou a ser classificado como um El Niño muito forte. Quando a gente fala em intensidade do fenômeno El Niño, é porque o desvio da temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Central, bem no centro do oceano, atingiu ali um valor em torno de 2 graus, até superando 2 graus positivos. Então, quando chega esse limiar igual a 2 graus ou maior que 2 graus de anomalia da temperatura da superfície do mar, a gente já considera um fenômeno muito intenso. E isso aconteceu nos últimos meses. Só que agora o El Niño começa a dar indícios, sim, de enfraquecimento. Ele já está com um limiar abaixo de 2 graus, mas ainda é um fenômeno de forte intensidade. Agora, olhando para o futuro, para as projeções, sim, as previsões começam a indicar que ele vai perder força rapidamente durante o outono, deve chegar ao fim já durante o período aí entre março e maio, e deveremos ter um breve período de neutralidade climática. A neutralidade climática deve atuar aí em grande parte do outono, e depois as projeções começam a aumentar muito a probabilidade para a ocorrência de um fenômeno Laninha. Então, a partir aí já do trimestre junho, julho e agosto, que é o trimestre de inverno aqui no hemisfério sul. Então, poderemos ter sim essa grande mudança, essa mudança rápida de padrão, e a partir da metade do ano o retorno do Laninha, que possivelmente vai influenciar então a próxima safra, a safra 2024-2025, e também o final do inverno, Os cultivos de inverno também podem ser impactados por esse fenômeno. Ok, a gente vai falar mais um pouquinho de Laninha
mais adiante, mas eu queria falar um pouco ainda do que está acontecendo nessa safra, porque a gente sabe que tem muito produtor no campo fazendo a colheita da soja, e isso preocupa muito o produtor com relação até à quantidade de chuva esperada para os próximos dias. Então, o que, que a gente tem aí, que você pode já trazer um spoiler para a gente, para março? Porque já que ainda a gente vai ter influência do El Niño nesse mês de março, a gente começa a visualizar algumas áreas com mais ou com menos chuva, né? Até com relação a tempestades que possam ainda ocorrer em determinadas áreas brasileiras, e até podemos falar de ondas de calor ainda acontecendo em março. Eu queria que você trouxesse para a gente alguns spoilers, se isso ainda pode acontecer ao longo do mês de março. Sim, Ângela, o principal efeito ainda do fenômeno El Niño que está em vigência ainda é essa atmosfera mais aquecida. Então ainda há um risco sim para ondas de calor, principalmente março, abril. Inclusive nas previsões mais estendidas a gente vê altas temperaturas até o mês de maio sobre algumas áreas do centro-sul do Brasil, especialmente Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, ainda com risco daqueles veranicos, altas temperaturas no mês de maio. Então a atmosfera segue mais aquecida, com risco ainda de ondas de calor nesse final de verão, início do outono, e também um ponto muito importante, com a atmosfera mais aquecida, reduz o risco para frio extremo mais cedo neste ano. Então, por enquanto, a gente não vê sinal de ondas de frio mais intensas aí no início do inverno, final do outono, que é o período crítico para o milho segunda safra. A gente não observa sinais aí para ondas de frio extremas entre o final do outono e início do inverno. Então, pelo menos até junho, a gente não tem observado aí situação crítica para frio extremo no centro-sul do Brasil, nas principais áreas produtoras de milho segunda safra. Então, essa é uma das características que se mantém ainda com o El Niño em vigência, uma atmosfera mais aquecida. E quanto ao impacto nas chuvas, apesar de ter ocorrido essa mudança de padrão desde a virada do ano, com chuvas mais concentradas sobre a metade norte do Brasil, a tendência é que no outono as chuvas retornem um pouco mais para o sul. Vai voltar a chover forte em alguns momentos no Rio Grande do Sul. Se espera um retorno dessas chuvas acima da média, inclusive já a partir do mês de março. Áreas que vão continuar ainda com muita irregularidade são áreas entre Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então são áreas que ainda vão sentir um pouco aí, principalmente para a fase final aí, para esse final de ciclo da soja e também para a fase inicial do milho segunda safra. E nas áreas mais ao norte, março ainda deve ter bastante chuva, principalmente Mato Piba, com sinal de chuvas acima da média, e algumas áreas também entre Mato Grosso, Goiás e áreas mais ao norte de Minas. Então, o padrão ainda, até pelo menos meados de março, segue muito parecido com o mês de janeiro e fevereiro, mais chuvoso do que o normal sobre a metade norte do Brasil. E isso pode impactar a colheita da soja nas principais áreas produtoras aí do centro e norte do Brasil. Mas no decorrer do outono, a gente volta a observar alguns reflexos do fenômeno El Niño, então a tendência é que a umidade recue um pouco mais para o extremo sul do Brasil e a gente vai começar a observar uma redução das chuvas aí no interior do Brasil, que já é normal para a época do ano, mas deve se acentuar um pouco mais aí a partir da metade do outono, pensando principalmente na segunda quinzena de abril e no mês de maio. Com relação assim a tempestades na diária desse ponto de vista, né? Porque isso também preocupa o produtor rural com a possibilidade daquelas tempestades muito fortes em algumas regiões. Ontem mesmo eu estava conversando com uma produtora de maçã, né, da região catarinense, e ela me disse que as tempestades que ocorreram na região serrana de Santa Catarina, elas vieram acompanhadas de granizo e acabou influenciando até no calibre das maçãs que estavam se formando, muitas delas até caíram no chão e prejudicaram um pouco essa safra. Então, essas tempestades, até concorrência de granizo, podem ser observadas em alguns polos produtores ainda no mês de março? Sim, Ângela, a gente tem uma expectativa aí de retorno da umidade um pouco mais para o sul da América do Sul, então tem sinal de retorno das chuvas acima da média para algumas áreas, especialmente do Rio Grande do Sul, e essa chuva, quando acontecer, ela pode vir na forma de tempestades, porque a atmosfera segue muito instável, mais aquecida do que o normal, devido à atuação ainda do fenômeno El Niño. Então, mesmo ele perdendo intensidade, a gente vai ainda sentir os efeitos dele ao longo do outono, então a gente tem sim risco aí para ocorrência de tempestades, especialmente no sul do Brasil, inclusive atingindo áreas aí produtoras de maçã da Serra Gaúcha, Serra Catarinense. A gente pode ter sim a ocorrência desses episódios aí ao longo da próxima estação.
Certo, então o que a gente viu até aqui, que a gente ainda está com essa classificação de El Ninho ainda forte, mas esse fenômeno tende a se enfraquecer nos próximos meses, e aí depois a gente entra num período de neutralidade, e vamos falar agora então da Laninha, né? Porque esse próximo cultivo de inverno, né, vai ter a influência, tudo indica, né, que vamos ter a influência desse fenômeno durante o cultivo de inverno. Fala um pouco para a gente como que estão essas projeções, traz mais spoilers para a gente aí. Será que essa laninha vem de novo aí para colocar o final do ano ainda sobre o efeito desse fenômeno laninha? Olha, as projeções reforçam cada vez mais essa probabilidade e algo que ainda reforça essas tendências de que o Laninha deve entrar em vigência aí no decorrer dos próximos meses, é que historicamente, sempre depois de um El Niño forte, como aconteceu em 98, 2010 e no último evento forte, o mais intenso que já foi registrado em 2016, o ano começou com um El Niño forte e logo terminou com um fenômeno Laninha em vigência. Então, nesses históricos, a gente sempre observou uma rápida transição para Laninha, então isso reforça cada vez mais que nesse ano a probabilidade é grande para essa mudança de padrão. E tudo indica que o Laninha deve entrar em vigência justamente durante o inverno, como você destacou. Lembrando que a atmosfera ela demora um pouco mais para calibrar, né? O processo na atmosfera é um pouco mais lento para acoplar, né, as condições oceânicas com as condições atmosféricas. Por isso que eu falei que mesmo o El Niño perdendo intensidade, a gente entrando num período de neutralidade, grande parte do outono ainda vai sentir aí os reflexos do fenômeno El Niño, a atmosfera vai continuar mais aquecida. Agora, a partir aí já dos meses de junho e julho, a gente vai começar a observar essa transição, essa mudança. O resfriamento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial já deve deixar a atmosfera um pouco mais amena e principalmente na segunda metade do inverno a gente deve sentir mais os efeitos desse fenômeno. E quando a gente fala em Laninha, tanto a Laninha quanto o El Niño, os efeitos são mais marcados no período chuvoso, pensando em chuvas. Agora, nas temperaturas, a gente já pode sentir os efeitos do Laninha aí no final do inverno, início da primavera, porque o Laninha ele deixa a atmosfera mais amena, então aumenta o risco para ondas de frio mais intensas, principalmente no centro-sul do Brasil, e também risco de frio tardio durante o início da primavera. Então, sempre que a gente pensar em cultivos, existe o risco aí para geadas no centro-sul do Brasil, em áreas produtoras de cana, de café, no final do inverno, e para as áreas produtoras de trigo no sul do Brasil, existe o risco também de frio lá no início da primavera, geadas tardias no início da primavera. Por que eu digo que existe esse risco? Porque o período de transição de neutralidade para a laninha é o período mais crítico, que normalmente, quando a laninha não está bem estabelecida ainda, que normalmente esse fenômeno ele desvia as frentes frias e, consequentemente, as ondas de frio para o oceano, quando ela ainda não está bem estabelecida, a gente tem uma neutralidade com viés frio, é o período em que as ondas de frio podem avançar de forma mais intensa e de forma continental, trazendo um risco maior para geadas. E pensando também em extremos um pouco mais tardios, o que a gente tem observado durante esses últimos anos é que os extremos têm se acentuado cada vez mais. Isso associado principalmente às mudanças climáticas, ao aquecimento global. Então, tanto os extremos quentes quanto os extremos frios, extremos secos, extremos chuvosos têm se tornado mais intensos. Então, é por isso que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar aí monitorando, porque existe sim esse risco de a gente ter ondas de frio um pouco mais intensas aí no final do inverno, se o Laninha entrar em vigência já no início da estação. Sim, quando a gente fala de laninha, a gente já começa a observar também um ponto importante que é a chuva e essa umidade alta, né? Se a gente pensar num laninha lá para setembro e outubro, algumas áreas brasileiras já ficam em evidência com relação a essa umidade mais elevada, essa regularização das chuvas, até se estendendo ali para novembro, em algumas áreas de Mato Grosso, por exemplo. Isso pode ocorrer. Exatamente, o impacto na chuva é sentido principalmente a partir da primavera, porque o Laninha ele é caracterizado pelo resfriamento das águas superficiais
do Oceano Pacífico Equatorial, esse resfriamento é transmitido para a atmosfera. Então, com uma atmosfera um pouco mais fria, mais amena, a umidade da Amazônia ela demora um pouco mais para se propagar no início da primavera. A gente demora um pouco mais para ter essa transição do período seco para o período úmido. Então, por isso que a gente costuma dizer que em anos de laninha, o período chuvoso normalmente é encurtado. Isso o que significa? A gente pode ter um atraso na regularização das chuvas sobre a área central do Brasil. A umidade da Amazônia fica um pouco mais recuada, demora um pouco mais para se propagar pela área central, então a chuva pode atrasar, ela pode começar um pouco mais tarde aí na área central, demais áreas também, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Lembrando que o Laninha ele tem os efeitos mais marcados nos extremos, então o extremo sul do Brasil normalmente tem redução das chuvas, chuvas abaixo da média. Isso também pode impactar o final aí da safra de inverno e também os cultivos de verão. E na metade norte do Brasil, normalmente é um evento que traz regularidade maior. Então, para a fronteira agrícola do Mato Piba, normalmente o Laninha é benéfico, porque traz uma regularidade maior das chuvas. Tivemos aí 3 anos consecutivos de Laninha antes desse El Niño, né, de 2020 até o início de 2023, tivemos um Laninha em vigência que trouxe boa produtividade para o Mato Piba, porque as chuvas aconteceram de forma regular e não tivemos tanto estresse térmico, né, porque com a atmosfera mais amena também reduz a intensidade das ondas de calor. Inclusive, também, lá na frente, quando a gente estiver analisando, né, essa laninha, essa influência da laninha, a gente tem que lembrar também que Goiás é um estado, né, que pode sofrer aí uma antecipação do vazio sanitário, já que o plantio, né, lá em setembro, ele pode ser antecipado para o produtor conseguir realizar esse plantio dentro de uma janela ideal. Então, assim, é estratégico ficar de olho nessa informação do Laninha, porque essa decisão para Goiás, né, de previsão de uma Laninha, pode indicar para eles até um verão mais seco. Então, por isso, essa estratégia de antecipar o calendário do vazio sanitário para poder realizar o plantio. Então, assim, é de importância máxima começar a monitorar agora o clima semana a semana, né, na diária, para observar o final do El Niño, o período de neutralidade e, é claro, os modelos, as previsões indicando aí para mais ou para menos essa influência da Laninha para o segundo semestre. Exatamente, é muito importante a gente monitorar aí semana a semana, mês a mês, porque se o Laninha estiver bem estabelecido já no início da primavera, né, normalmente a gente pode ter esse atraso, se tivermos, e algumas projeções aí, né, mais estendidas, principalmente dos modelos americanos, passam a indicar que pode ser um Laninha também de forte intensidade, comparado ao Laninha de 98 a 2001 ou de 2010 até 2012, que foram Laninhas fortes e trouxeram bastante impactos para a distribuição de chuvas aqui no Brasil. Então, a gente pode ter um Laninha forte, bem estabelecido já no início da primavera. Se isso acontecer, a gente tem um risco maior aí para esse encurtamento do período chuvoso, um atraso na regularização das chuvas na área central e posteriormente, né, daí claro, a gente tem que monitorar, mas quando a gente fala em encurtamento, além desse atraso no início do retorno das chuvas, também há um risco para corte mais cedo depois no período seguinte. Então, para fazer um planejamento aí tanto para o plantio da soja e já pensando depois no planejamento do milho segunda safra, tem que monitorar de perto essa previsão aí e com antecedência, né, dessa influência do fenômeno Laninha. Nadiara, já dá para ter uma estimativa, isso é possível dentro de uma análise climática, de quanto tempo esse Laninha poderia durar? Porque o último Laninha que a gente se recorda, a região sul do Brasil sofreu muito com períodos prolongados de estiagem. As previsões conseguem fazer uma estimativa ou isso ainda não é possível? Ainda não é possível, a gente ainda tem que monitorar a instalação, se realmente vamos ter um Laninha, principalmente o período agora de outono é um período muito volátil dos modelos de previsão oceânica, então a gente pode ainda ter bastante oscilação, mas a partir do momento que o Laninha se estabelecer, a gente consegue projetar um pouco mais a intensidade e aí acompanhar um pouco mais a duração. Mas o que a gente tem observado, olhando para histórico, é que os fenômenos Laninhas têm sido mais duradouros em relação aos fenômenos El Niño, enquanto os fenômenos El Niños têm atingido picos mais extremos. Então, se a gente, como eu comentei, a gente já começa a olhar para ciclos similares, né? Tivemos períodos que tivemos um forte El Niño e, na sequência, um fenômeno Laninha, como eu comentei em 98,
2008, 2010 e 2016. Desses 3 últimos, só 2016 é que teve um laninha fraco, né? Foi um laninha muito fraco que nem impactou muito a distribuição de chuvas. Mas depois do El Niño forte, em 2010, tivemos um laninha forte e também foi duradouro aí de pelo menos 2 safras consecutivas, e o de 98 foi um laninha forte e 3 anos consecutivos, assim como o último, né, de 98, durou de 98 até 2001. Então, a gente começa a olhar e ver algumas similaridades. As projeções começam a indicar aí um fenômeno forte. Então, se estabelecer um laninha forte, ele pode ser um pouco mais estendido. Aí não dá para falar que vai durar 3 safras consecutivas, como aconteceu no último, mas a gente já começa a olhar aí para eventos similares e olhando aí mais para o ano de 2010, 98, tivemos uma sequência de laninhas um pouco mais intensos e duradouros. Muito bem. Muito obrigada, então, por você ter trazido para nós essas informações, porque agora é o momento de colheita, né, de final de colheita da safra 23/24 da soja. O produtor também já está planejando a safra para os cultivos de inverno, de olho no trigo. Então, esse momento agora também é de otimização, de planejamento, de ficar de olho nesse clima para avançar com os trabalhos no campo, observar o desenvolvimento, inclusive agora do algodão, que está finalizando a semeadura pelo país, para evitar perdas, né, e tomar a decisão correta. Então, Nadiara, obrigada aqui de você trazer para nós aqui sempre no podcast Agrotalk essas informações para o produtor rural. E eu espero te encontrar aí mais vezes para a gente falar aí dos fenômenos que vão aí atingir a agricultura brasileira, e a gente precisa ficar de olho mesmo. Com certeza, Ângela, conte comigo, porque estamos num momento bem de transição mesmo. Então agora, toda hora, qualquer atualização de modelos de previsão do tempo que sair, a gente fica de olho, fica atento aí, porque com certeza vão trazer aí mudanças bem significativas, e a gente vai trazendo essas atualizações aqui para você. Tá joia, Nadiara, obrigada e um excelente trabalho para você hoje, e até a próxima. Obrigada, até mais.